Se tem uma coisa que as pessoas me pedem nas redes sociais é para falar mais sobre o curso de Engenharia Florestal, principalmente para aqueles que já estão na graduação ou para aqueles que estão com um pezinho ali na Engenharia Florestal e estão pensando em começar o curso. Meu nome é Rafael Luiz Mateus, esse daqui é o Guia da Floresta e hoje eu vou te falar qual que é a matéria mais difícil na Engenharia Florestal e como que você se prepara para ela. Na real, essa matéria é a mais difícil na minha opinião. Mas o principal é que eu vou te dar as dicas que eu queria ter recebido antes de começar o curso. Para quem caiu aqui de gaiato, engenharia florestal não tem nada a ver com engenharia ambiental. O nosso curso ele cuida da produção de madeira e dos seus derivados. Ou seja, é uma agronomia voltada para árvores. Enquanto um agrônomo estuda milho, soja, algodão, um engenheiro florestal vai estudar, sei lá, araucária, pinos, eucalipto, cedro, esse tipo de coisa. Mas vale lembrar que antigamente a engenharia florestal fazia parte da agronomia, tá? Por isso que é um pouquinho parecido, mas isso antigamente. Essa é uma ideia um pouco antiga do que é o curso. Antigamente a gente sim cuidava só de carvão, madeira e esse tipo de coisa, mas hoje a gente faz outras coisas que flertam com várias profissões além da agronomia. Hoje dentro do curso de engenharia florestal a gente tem um pouquinho de biologia, geologia, geografia, tem até turismo. Cara, tem um monte de coisa que inicialmente as pessoas não imaginam que tem a ver com florestal. Existem colegas meus da faculdade que estudaram áreas bem diferentes na engenharia florestal, como por exemplo, estudar a ecologia do tamanduá, estudar a produção de camarão, estudar a produção de arranjos florais. Eu, por exemplo, que estudei manejo de unidades de conservação, eu trabalhei muito com visitação, trabalhei muito com turismo, então eu estudei muito geografia, turismo, sociologia, para fazer o meu mestrado, por exemplo. Mas dito isso, eu quero deixar claro que essa é apenas a minha opinião. A matéria mais difícil vai sim variar conforme a pessoa e a faculdade. Tem pessoas que têm mais facilidade para isso, tem faculdade que é melhor naquilo. Então, vamos lá, essa é a minha opinião. Muitos diriam que cálculo e dendrometria são as matérias mais difíceis da engenharia florestal. Eu até concordo em parte, porque na dendrometria, para quem não conhece, é a matéria que a gente mede as árvores. A gente mede uma árvore, duas árvores, uma floresta inteira de árvores, e a gente tenta ver o quanto, por exemplo, de madeira que tem estocado ali. E para você descobrir isso, cara, tem muito cálculo, tem muita integral, tem muita variável, e isso, cara, muda conforme a espécie, conforme o lugar que você tá. Então, sim, é uma matéria muito difícil. Mas tem um porém. Por experiência própria, sempre quando eu precisei resolver algum problema relacionado com isso, tanto na faculdade, no mestrado ou na profissão, né, depois que eu me formei, eu sempre consegui a ajuda da internet. Eu sempre consegui achar tutorial, professor, pessoas de outras áreas, né, que falam sobre aquele mesmo tema, até mesmo porque a gente está falando às vezes de conceitos matemáticos e às vezes a gente bate nesses problemas, não exatamente na aplicação disso na prática. Então, na internet você vai achar muita coisa sobre isso. E eu não quero tirar o mérito, pelo amor de Jah, das pessoas que trabalham com isso, ou gostam dessa área, ou qualquer coisa do gênero. Eu só acho que, se você tiver um problema com isso, você vai conseguir arranjar ajuda em algum lugar, porque a matemática é uma linguagem universal, você só precisa adequar ela e aplicar naquele lugar. E com base nesse raciocínio, qual matéria que vocês acham que é a mais difícil, na minha opinião? Sim, dendrologia, pessoal, identificação de plantinhas. Dendronomia é quando você vai medir as árvores. Dendrologia é quando você vai estudar a identificação, a taxonomia das árvores em específico. Então, identificação de plantas voltada para as árvores. E quem me segue aqui ou nas outras redes sociais sabe o quanto que eu gosto dessa área, mas também sabe o quanto que eu tenho dificuldade com isso. Acontece que na minha graduação, dendrologia e dendronomia eram juntos na mesma área. Então, o professor nem tinha tempo de explicar tudo das duas matérias. Então, ele acabou focando um pouco mais na dendronomia, e a dendrologia ficou de lado. Mas só o fato de eu não ter tido essa matéria na faculdade não justifica eu achar isso tão difícil. Obviamente, existe um equilíbrio entre o quanto você vai precisar de uma matéria e o quanto que é difícil de você adquirir aquele conhecimento. No caso da identificação botânica, são informações muito específicas de lugar para lugar. Então, às vezes, você pode você ter todas as informações de identificação botânica daquela região, daquelas plantas, daquelas árvores, por exemplo, da caatinga. Só que aí na hora que você leva isso para mata de araucária, por exemplo, já não funciona mais nada, porque as espécies são outras, o jeito com que elas se interrelacionam é outro, e por mais que o jeito de você identificar as plantas no mato, o trejeito de andar, o jeito de pegar as plantas, a que parte pegar, como guardar, como secar, como comparar, isso tudo sim, você pode aprender na caatinga e replicar aqui na floresta de araucária. Só que, ainda assim, para você aprender isso, você precisa estar no campo, você precisa sair de casa, você não vai aprender isso na internet, você não vai aprender a colocar isso em prática na internet. E para você identificar a planta, principalmente na faculdade, depois você vai precisar chegar nesse nível, né, de
profissionalização. E querendo ou não, esse é um conhecimento muito específico e que poucas pessoas, né, da nossa faculdade saem sabendo fazer. No máximo um IP, um pé de limão e olha lá. Então a primeira dica que eu te dou é, quando você estiver na faculdade, aproveite todas as oportunidades que você tiver para aprender nome novo de planta. É viagem, é excursão, é aula extra, é curso, é mini curso. O que tiver, você vai lá, aprende um nominho. Cara, se numa semana você aprender pelo menos uma espécie, tá ótimo. Isso vai te ajudar muito depois da faculdade, eu te garanto. Porque mesmo para aqueles que querem trabalhar só com produção de pinos e eucalipto, cara, é muito vergonhoso quando você tá no mato com o pessoal fazendo inventário e tudo mais, e você vê que o chefe do inventário da empresa não sabe diferenciar uma aroeira de uma framboesa, por exemplo. E me dói muito falar isso, mas vários engenheiros florestais saem do curso, se formam sendo completos analfabetos botânicos. Os caras não sabem diferenciar uma araucária de um pinus, um capim de uma bromélia. Cara, por aí vai. É absurdo mesmo. E essa história de confundir araucária com pinos aconteceu comigo também. Eu tive que resolver o problema de um cliente que contratou um engenheiro florestal que era meio duvidoso e acabou mandando acabou deixando ele cortar vários pinos que eram araucárias. Então a primeira diquinha é você aproveitar qualquer oportunidade para aprender nome novo de planta, tá? E a segunda coisa é, deixa de beber pelo menos uma latinha de breja por semana, junta uma graninha e investe em livro. E por que eu falo isso? Porque os livros de botânica poucos deles estão na internet, principalmente do jeito pirateado, né? Originalmente falando, não tem nenhum. Você vai encontrar só pirata. Então, se você quiser para consulta ter todas essas informações, eu recomendo os Lorenzi. A gente tem os 3 volumes do Árvores Brasileiras. Além disso, tem também a Morfologia e Taxonomia Botânica. São 2 livros, Morfologia e Taxonomia. Opa, esse não. Morfologia e Taxonomia, que são 2 livros e valem muito a pena. Você acha às vezes uma promoção de 60, 70, mas às vezes quando tá caro você acha até por R$ 130 cada um desses livros. Mas voltando, vale muito a pena, você vai usar muito na graduação, só que muito mais depois, acredita em mim. E a última dica pode não ser tão óbvia, mas sempre bom falar. Se inscreva aqui no canal do Guia da Floresta, deixe o seu like, apoie aqui o nosso canal para que a gente consiga fazer mais conteúdo sobre identificação botânica. Se você quiser conteúdos mais curtinhos, corre lá no meu TikTok também, que sempre tem coisa nova sobre taxonomia e identificação botânica, travadinha legal. Inclusive, se você tiver interesse em fazer um curso de identificação botânica presencial, eu e meu amigo Rodrigo da Monteverde Florestal estamos organizando um curso aqui em Curitiba. Então, se você tiver interesse nisso, mande um e-mail para contato@guiadafloresta.com dizendo curso de identificação botânica em Curitiba, que eu te mando todas as informações que você vai precisar para saber se você quer fazer ou não e tudo mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto e até a próxima. Falou!